Muito bom dia. Eu estava aqui lendo as escrituras, fazendo meu devocional diário pela manhã. Eu lendo aqui a passagem no capítulo 20, algo que me chamou a atenção assim, até me emocionei, porque isso tem um significado muito grande para mim. Quando Jesus fala aqui no verso 17, na parte final, ele diz: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Destaca nessa parte aqui: para o meu Pai e Pai de vocês. Isso tem um significado muito grande. Por que tem um significado muito grande? Porque eu conheci a paternidade de Deus há 8 anos atrás. E eu não cresci com um pai terreno, que eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 2 anos de idade. Hoje eu tenho 33 anos. Não tenho recordação, não conheci o meu pai. E quando Jesus apresenta a paternidade de Deus, diz que ele é o pai dele e também o nosso pai. Então nós podemos chamar Deus de pai. Não somente Deus, né? Mas ele é o nosso pai. E eu tenho um pai presente que nunca vai morrer, que nunca vai me deixar, que está presente eternamente. E eu fico muito emocionada quando eu leio sobre isso, sobre essa verdade, essa verdade de que eu tenho um pai e posso contar com ele para tudo. E ele sempre está comigo. Aleluia, aleluia. É muito bom. Aleluia. Então essa mensagem, isso aqui eu não ia nem gravar mais. Impulsionada aqui, eu creio, pelo Senhor, né? Porque talvez alguém precise ouvir isso, né? Sobre isso. Talvez você não conheça Deus ainda, você não conhece Deus, ou você não conhece a paternidade de Deus, mas Ele é pai. Ele pode se tornar o seu pai, porque as escrituras também dizem, lá em João 1, eu até lembrei dessa passagem e separei aqui: mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós podemos nos tornar filhos de Deus a partir do momento que nós cremos, nós aceitamos a Jesus. Ele nos dá o direito, o presente, o privilégio de ser filhos de Deus. Filhos não é somente criação, mas se tornar filhos de Deus. Isso é incrível, porque nós precisamos de uma paternidade. Nós precisamos. A paternidade tem que fazer parte da nossa vida, porque quando nós temos a ausência de um pai, a ausência de uma paternidade, algo que nos falta porque um pai é aquele que cuida, é aquele que protege. O significado do pai, talvez o pai terreno não foi da maneira que você queria, mas o pai perfeito, ele é o pai perfeito. Então devemos olhar primeiramente para ele, encontrar a verdadeira paternidade nele, que nele não há imperfeição, não há defeito. Ele é um pai de verdade. Mas se você talvez não tenha um pai aqui terreno que diga: oh, não é referência para você, mas você pode encontrar uma verdade, a verdade, um pai verdadeiro, um pai que cuida, um pai
o Pai Celestial, você pode encontrar o Pai Celestial, que Ele é perfeito. Ele pode sarar suas feridas da paternidade. Se você tem algum problema na paternidade, o Senhor o Pai Celestial, Ele está disponível, Ele está disposto para sarar e revelar a paternidade dEle na sua vida. E você vai ser suprido nessa área de forma completa, porque primeiramente é o Pai Celestial. Nós devemos olhar para Ele. Talvez você tenha um pai bom, pai terreno, né? Maravilhoso. Mas não é nele que deve estar. O principal pai, o primeiro, deve ser o Pai Celestial nas nossas vidas. E segundo, o Pai terreno. Porque o Pai, Deus é o primeiro Pai. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Porque Ele é acima de tudo, acima de todos. E quando nós olhamos para Ele, nós olhamos para Deus, olhamos para o nosso Pai Celestial, nós estamos plenamente realizados na paternidade. E o Pai terreno, se Ele não foi um Pai bom, a gente vai olhar com olhos de amor, de perdão. Vamos ser curados através de Deus e vamos olhar com o olhar de Jesus, que Jesus olha com olhar de amor. Deus é amor e Ele vai fazer com que nosso coração seja cheio do amor dEle, para perdoar, para ser sarado, para ser curado. Amém, amém. Essa é a mensagem, deixa essa mensagem para você. Talvez você esteja precisando ouvir isso. Amém, amém. Então, curta, se inscreva. O curtir é muito importante porque o YouTube entende que essa mensagem é relevante, que essa mensagem é importante e vai espalhar para mais pessoas. Então vamos espalhar essa verdade para mais pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Até a próxima, se assim Deus permitir.